Olá, olá, queridos, casal recomeçando juntos aqui novamente. Eu sou Nelson e você é? Simone. Queridos, hoje nós vamos falar de um tema que é erros que os meus pais, eles cometeram. Se vocês deram uma olhada aí na thumbnail aí, ou seja, na capinha, eu estou sozinho. Estou descobrindo isso agora? Eu já tinha feito a capinha. Então o que eu estou fazendo aqui nesse vídeo? Calma, coração, mulher, calma. Queridos, hoje eu vou contar para vocês um pouco dos erros que os meus pais cometeram. Ou sendo, meus queridos, eu fui criado, né, uma criança, né, normal, né, bem tranquila e tal. Ai. Gente, isso aí dá vários vídeos depois. Deus do céu, pula essa parte, porque agora eu sou um homem sério, meu povo. Então vamos lá, gente, vamos lá. Queridos, eu quero, o intuito desse vídeo é que sirva, né, alguma coisa que nós iremos falar aqui, que minha esposa vai comentar também, que sirva para você não fazer, e você que é papai, você não cometer esses erros que houve na minha casa, que também reverberaram também sobre a nossa vida, porque às vezes quando os adultos eles fazem alguma coisa errada, eles pensam que vai morrer entre eles ali, mas isso exerce influência sobre os filhos também. E às vezes para o resto da vida, né? Deixa marcas, né? Sim, tem coisas que dá para curar, né? Mas sim, outras a criança às vezes fica sequelada pro resto da vida, se torna um adulto sequelado, né? Tá me olhando assim, sem ficar de Não, fiquei pensando, adulto sequelado? Como assim? Sei, bom, vem na minha, vem na minha. Então, vamos lá. Gente, o primeiro erro que existia na minha casa era a questão de facção. Que isso? Meu Deus, enxuga aqui a testa, tá até suada. Tô nervoso. Infelizmente, na minha casa, quando eu falo facção, né, tô brincando, tinha essa questão de filhos preferidos, né? Eu era o filhinho do papai. E o meu irmão... Sabia, gente, eu já sabia disso já. E o meu irmão era o filhinho da mamãe. E isso, gente, não pode acontecer de jeito nenhum. De jeito nenhum. Lá em casa, né, meu pai ele me protegia, minha mãe, né, protegia o meu irmão, e isso era nítido, até a gente não tinha tanto entendimento, porque quando os meus pais se separaram, eu tinha 5 anos e o meu irmão tinha 6, e mesmo numa idade bem tenra, né, sendo bem pequenininhos, nós notávamos essa questão, notávamos que o meu irmão, minha mãe passava a mão, o meu pai passava a mão sobre mim. Queridos, eu sei que quando se de filho, você tem 2, 3 filhos, 4, 5, não sei, tem um ou dois que vocês têm mais afinidade, ou seja, aquele filho que gosta mais de conversar, que gosta mais, que presenteia mais carinhoso, mas você não pode amar mais esse filho do que os outros. Eu acho que até estou sendo injusto nessa questão, né? Mas talvez, assim, né? Pode falar. Falando assim, não é questão de amar. Talvez eles amassem vocês dois, não, mas como eles tinham mais afinidade, seu pai com você, sua mãe com seu irmão, para vocês dava aquela aparência de que mamãe ama mais o fulano e o papai ama mais o ciclano. E não, nós somos pais hoje, né? Nós sabemos que muitas vezes não é questão de não amar o filho, mas a questão da afinidade tem um peso. Mas tem que ter cuidado, né? Muito cuidado. E lá em casa isso acontecia de forma assim aberta. Não era aquela questão velada, né? Não, era aberta. Era igual uma facção, lado A, lado B, e cada um na sua e tudo. E isso é muito ruim. Então, se você é uma pessoa que está cometendo esse erro com os seus filhos, não faça isso. De jeito nenhum. Até mesmo, como eu falei aqui no começo do vídeo, os meus pais se separaram. Eu tinha 5, meu irmão tinha 6. O que aconteceu? Eu que era, né, o filhinho do papai, fiquei, né, para trás. Meu pai foi embora e eu fiquei. Minha mãe, graças a Deus, me amava, cuidou, né, de mim, tal, não tenho o que reclamar, mas eu senti uma falta brutal do meu pai, brutal. Porque ele não só separou, mas ele separou e passou 3 anos, eu acho. 3 anos. Sumidos, né? Uma criancinha sumidos. De 5 aninhos realmente vai sentir muita dor, né? Meu Deus do céu, como eu sofri, né? Como eu sofri. Até porque com o pai em casa, por mais que você passe algum tipo de dificuldade financeira, seja lá o que for, imagina um pai indo embora e não suprindo mais nem a necessidade emocional, nem a necessidade financeira, né, de alimento, de suprimento.
Então é como se houvesse uma morte, né? Ali. Verdade, verdade. E o segundo erro que meus pais cometeram, e esse é mais por parte do meu pai, o meu pai, ele não conversava conosco. Pode ser até contraditório, eu falando que eu era o filho do papai e meu irmão era o filho da mamãe e meu pai não conversar. Queridos, mas eu também nunca vi essa questão. O meu pai, que eles eram um homem assim, bruto no que se respeita ao seguinte, o meu pai, ele perdeu o pai dele com 8 anos de idade. Era ele e mais 5 irmãos, uma irmã e mais 4 irmãos. E o que acontece? Meu pai veio de Maceió, foi morar no Rio de Janeiro, morou ali, aquele morro na central do Brasil. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe, ali, Morro da Providência, se eu não me engano, ali, Morro da Providência. Com 8 anos de idade, a responsabilidade dele era abastecer a casa de água, então ele ficava pegando água o dia todo, descendo o morro, subindo com lata, garrafas d'água, para quando os irmãos chegaram do trabalho, tivesse água para tomar banho. E essa era a responsabilidade dele. Então ele não teve muito carinho, afeto também. E isso que aconteceu, ele, né, migrou para nós. Infelizmente. Ele reproduziu. Isso, ele reproduziu, né, a palavra certa. Aquilo que ele vivia dentro de casa. Né? Então, meu pai, ele era um homem que ele não conversava. O meu pai, quando ele conversava, era só quando ele estava bêbado. Aí ele parava, conversava e brincava. Fora isso, gente, meu pai entrava dentro de casa mudo e saía calado. Ele levantava às 4, era um homem muito trabalhador, levantava todos os dias 4 horas da manhã, pegava o ônibus 15 para 5, passava o dia todo trabalhando, chegava em casa 5h30, 6 horas da tarde, ele entrava, e você não ouvia a voz dele, não se ouvia a voz dele, ele só falava o seguinte: Maria, minha mãe era Maria, bota comida para mim. Minha mãe colocava comida para ele, sentava de frente ao sofá, via o jornal e tudo, e eu e meu irmão brincando no cantinho da sala, lá nós estávamos brincando, lá nós ficávamos. Ele não era aquele camarada que chegava em casa, celebrava com os filhos, o papai chegou. Não tinha isso não. E se nós quiséssemos chegar perto dele para brincar, ele dava aquela olhada. Os antigos aí com mais de 40 anos, 45, sabe? Dava só aquela olhada de canto de olho assim, ó, aquela olhada, já falava tudo. Então esse foi o segundo erro, não conversava, não dialogava. E o diálogo no meio de uma família, isso é de suma importância. Porque talvez ele estivesse até passando por situações que a gente está até conversando a respeito do pai dele. Ele falava que na época ele não entendia, que tinha vezes que o pai dele estava em casa, não ia trabalhar, e ficava arrumando e mexendo nas coisas e tal, porque como o pai dele ele era pintor, né, de casas. Sim. Então às vezes ele estava sem trabalho, desempregado. Então, quem é pai de família sabe a responsabilidade que você tem sobre teus ombros de sustentar uma casa, e de repente ele estava nessa guerra. Só que ele não chegava e falava pra ninguém dentro de casa. Mas e quando ele estava trabalhando? Mas eu tô falando. Já tinha uma pegadinha aqui. Peguei, ele estava aborrecido quando o caso desempregado. E quando estava trabalhando, ele continuava. Ele não falava. Gente, ele não falava. Gente, assim, eu sei que você ouvindo isso parece muito contraditório. E eu sei que é difícil explicar, né, uma pessoa como essa. Mas isso foi verdade, queridos. Isso foi a minha vida. Eu fui criado nesse ambiente. E além do meu pai, ele não conversar, outra coisa, meu pai, ele nunca falou para nós que nos amava. Nunca. A linguagem de amor do nosso pai, eu sei que o meu pai, ele me amava. Eu sei que ele amava o meu irmão. Tanto é que meu pai, ele sempre foi um camarada trabalhador, responsável. Infelizmente, o casamento deles não deu certo. Infelizmente, meu pai separou, ficou 24 anos fora de casa, morreu, né, infelizmente, fora de casa. Mas a linguagem de amor dele, qual era? Era o cuidado. Para ele... Era não deixar faltar as coisas dentro de casa. Sim, né? Armário lotado de compra, tudo que precisava dentro do lar. Né? É verdade. E o meu pai era um homem tão farto, eu já contei para minha esposa, ele era um homem tão farto, toda vez que meu pai chegava em casa, ele nunca chegava em casa de mão vazia. Nunca, gente. Ele sempre trazia alguma coisa. Um pedaço de mortadela, ou uma goiabada e tal, arroz, feijão. Ele nunca chegava em casa de mãos vazias, raramente. E uma vez estava todo mundo dormindo lá no sono profundo, escutamos um barulho na cozinha e levantou todo mundo e tal, pensando que tinha arrombado a porta. Quando nós fomos ver o fundo do armário,
armário lá da cozinha tinha caído, fez aquele barulho de tanta comida que tinha, não sei quantos quilos de arroz, feijão, uma porção de coisa. Então meu pai era um homem muito farto, ele comprava aquelas peças assim de mortadela e tudo, aquelas peças grandonas, deixava lá pendurado. Então não foi, no período que ele ficou conosco, não faltou comida para nós, mas o principal faltou. Meu pai, ele nunca falou para ele nós. Não aprendeu. Não, eu sei. Ele não aprendeu isso. Eu estou colocando aqui, gente, erros, né, que os meus pais, na verdade o meu pai, ele cometeu na nossa criação, para você não cometer esses erros. Sim. A intenção desse vídeo é te ajudar. De repente você aprendeu também, né, com seu pai que a linguagem não aprendeu, ou aprendeu que não, tem comida de casa, tá bom. Cara, e isso só não basta, né, filha? Não basta, é só você colocar comida de casa. É importante você conversar, você olhar nos olhos dos seus filhos, ouvir, dizer o quanto vocês o amam, né? O quanto vocês amam eles. Então isso é de suma importância. Independente do que você passou, você tem que fazer isso. Peraí, mas ele não falava que amava, mas ele devia abraçar. Ai, abraçar. Gente, não abraçar, gente. Não conversava, não abraçar. Aí alguém pode estar ouvindo agora, mas ele era uma múmia. Gente, parecido, gente. Parecido. Então, meu povo, esse foi o terceiro erro. Quarto erro que meu pai cometeu, que minha esposa já falou aqui. Meu pai nunca nos abraçou, não conversava direito conosco, ele nunca falou que amava, e também abraçar, meu pai nunca abraçou. Nunca passou eu falei pra minha esposa aqui, antes de nós fazermos esse vídeo, quando meu pai de segunda a sexta-feira era uma pessoa totalmente diferente, era um homem muito sério, tanto é que aonde nós morávamos, a molecada tinha tudo medo dele, o seu Nivaldo tá vindo e tal, a molecada se encolhia tudo e tal, mas quando chegava no sábado, qual era a diversão do meu pai? Pegava uma gaiola de passarinho e ia pra feira, chamava a gente, eu e meu irmão, nós íamos para a feira com ele, ou sábado ou no domingo, e ele comprava uma tapioca, aquela branquinha, tapioca. Comprava uma tapioca, ele é de Maceió, comprava uma tapioca para ele, comprava uma para mim, para meu irmão, e comprava para minha mãe e mandava a gente para casa. E quando ele voltava da feira, ele já voltava, né, já voltava aceso, né, com os biricutinhos. Pé inchado, como o pessoal fala. Mas ele tranquilo, chegava em casa, ele dormia, tranquilo. Então, gente, essa era a atitude do meu pai. Chega de segunda a sexta, um homem trabalhador e tal, tranquilo. Sábado e domingo eu tomava os negocinhos na feira, segunda-feira ia se repetir. E ele nunca falou no que ele nos amava, nunca nos abraçou. E quando ele chegava em casa bêbado, vez ou outra, ele queria o quê? Brincar conosco. Mas nessa hora a gente corria dele. Por quê, gente? O meu pai era um camarada muito bruto. E na hora dele brincar bêbado, era só esse momento, ele pegava a gente pelo braço, mas ele, parecia que a mão dele ia passar nossos ossos. Ele apertava e começava... Os brutos também amam, né? Abraçar a garota, e a gente ficava com uns bonequinhos na mão dele, e isso nos assustava. Meu, cara, o pai vem aí. E a gente via ele vindo trocando o pé, e o pai vem aí. Por quê? Machucava a gente. Machucava. Sem querer, mas sem machucava. Querer, isso aí, sem querer. Porque ele não era uma pessoa de agredir vocês fisicamente. Não, de jeito nenhum. Não agredia, não. Tanto é que 2 vezes. Bateu? Bolo. Bolo. Bolo nas mãos, 2 vezes só. Nunca assim espancou, nunca. Bateu. Graças a Deus. Agora, por que é que eu estou falando isso? Porque isso, na verdade, todo esse comportamento que o meu, principalmente por parte do meu pai, isso me fez muito mal. Gerou, quando eu entrei ali na adolescência, como eu falei, meu pai saiu de casa, né, os 5, meu irmão 6, e isso criou, né, alguns bloqueios em mim. Primeiro bloqueio que criou em mim, como meu pai, ele nunca me abraçava, ele nunca nos abraçou, melhor dizendo, nunca falava que nos amava, nunca parava para conversar conosco. Quando eu tive filho, o que eu fiz? Reproduzi isso também. Reproduzir a mesma linguagem que meu pai tinha de falar, entre aspas, com as atitudes, com cuidado de falar que amava, eu comecei a fazer a mesma coisa. Eu nunca tinha falado para os meus filhos que amavam eles.
Eu nunca abraçava os meus filhos. Eu chegava em casa, muitas vezes, o mesmo comportamento que o meu pai tinha, eu comecei a reproduzir esse comportamento. E uma coisa assim, estranha que é de forma involuntária. Você não programa, né, filho? Você não programa ser igual ao seu pai. Pelo contrário, quando você sofre isso, você fala assim, não, eu nunca vou ser. Mas aí o tempo vai passando, você vai se envolvendo, né, com as coisas da vida e daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa. Então isso me fez muito mal, gerou no meu coração uma revolta muito grande, até mesmo, como eu falei, eu era o filhinho querido do papai, quando ele foi embora, eu me senti, né, abandonado. Me senti assim, gente, ó, sabe o cachorro quando cai da mudança assim e fica lá se lamuriando? Eu fiquei desse jeito, fiquei arrasado e isso gerou no meu coração, né, uma revolta. Então, o apelo desse vídeo aqui é o seguinte, não cometam esses erros, né, filho? É porque é uma coisa que infelizmente acontece muito. A gente olha para as atitudes dos nossos pais e é fácil, né? Você, quando tá de fora, julgar, né? Ah, meu pai errou, minha mãe errou, fez aquilo, eu nunca vou fazer igual. E lá na frente você se pega fazendo a mesma coisa, como ele falou, sem perceber. Aqui em casa eu falava assim para ele, eu falava, meu filho, olha só, você precisa falar pro seu filho que você ama. Eu não preciso falar, ele falava. Ele já sabe. Eu falei, não, ele não sabe. Ele precisa ouvir você falar. E olha, foi uma guerra, né? Foi uma guerra assim, para ele conseguir expressar pro filho. Porque no caso, como vocês já sabem, né, como vocês já sabem, nós somos nosso segundo casamento, né? Então eu tenho os meus 2 filhos do primeiro casamento e ele tem o dele do primeiro casamento. Então, no caso, ele tem um filho só dele, né? E os nossos agora são os 3 juntos. Sim. Mas eu falava para ele, cara, você precisa falar. Sim. Ah, sabe por quê? Porque você fala pra mim que me ama, ele vê. Quer dizer, o meu pai fala pra essa mulher que ama, mas e eu? Sim. Aonde eu estou nessa história? Eu falei assim, não adianta eu abraçar, eu até abraço, mas não é a mesma coisa. Ele quer o seu abraço. Ele quer ouvir você, que é o pai, falando que ama. Eu falava pra ele, pô, chama um garoto pra tomar um açaí, cara. Vai ali tomar um sorvete com ele, faz alguma coisa. Por quê? Porque ele é uma pessoa muito carinhosa. E assim, às vezes, até abraçando outros jovens, né? Sim. Amigos e tal. Eu falei assim, você demonstra amor pelos filhos dos nossos amigos e tal, mas você parece que você tem um bloqueio com seu filho. Eu tinha mesmo. Gente, parece que você tem um bloqueio de falar com seu filho o quanto ele é precioso para você, o quanto ele é importante, você precisa falar. Olha, e foram anos, né? Foram anos. Eu torno a dizer igual eu contei na história do como nós nos conhecemos. Sim. Nosso primeiro vídeo. Eu não maltratava, né? Ele não maltratava de jeito nenhum, mas eu tinha esse bloqueio, assim, e como eu falei há pouco, era assim, de forma involuntária, não era algo premeditado. Eu não vou falar pra ele que eu amo. Não era. É inconsciente, assim, era inconsciente, eu fui reproduzindo os mesmos comportamentos que o meu pai ele tinha. Agora, caminhando para o final desse vídeo aqui, cara, no dia que eu fui desafiado por um casal, né, de amigos, que eu sempre falava para esse casal, né, que são muito, assim, a gente é muito amigo, né, a gente admira muito, pastor Márcio, pastora Sônia, né, elas são lá de Cabo Frio. Sim. E um dia eu falei, olha, o nosso relacionamento é uma bênção, me dou muito bem com o Nelson, graças a Deus. Ele é maravilhoso, não tenho o que falar dele. Não tem assim uma coisa que eu vou falar, eu não presto por causa disso. Não, é muito bom. Mas só tem uma coisa que eu tenho que pedir ajuda. Não é nem reclamação, é pedir ajuda, né? Que eu entendo assim, que a gente, se você tem amigos, pessoas que estão do seu lado e querem o seu bem, às vezes você precisa pedir ajuda para alguém, né? É bom. E aí eu falei, poxa, ele só precisa de uma coisa, demonstrar amor pelo menino dele, porque o menino é uma joia preciosa. Mas só que o menino precisa saber o quanto ele ama, que eu sabia que ele amava o filho, não tinha a menor dúvida disso. Só que ele tinha, sabe quando aquela pessoa que não consegue falar? Eu falei assim, né? Realmente, e eu não conseguia. Aí o que aconteceu, esse casal, né, que nos mentoreavam, ele me desafiou, falou assim, homem de Deus, eu preciso que você chame o seu filho para uma conversa e você diga para ele, né, que você o ama, que ele é precioso para você, que você quer o bem dele e tal, blá blá.
Queridos, e foi a partir desse... Olha como a questão da eu me lembro como assim, se fosse hoje, quando aconteceu. Os traumas que nós desenvolvemos, as marcas que deixam dentro de nós, às vezes estão tão profundas, tão enraizadas, escondidas, que eu só parei para pensar nisso no dia que esses nossos mentores me desafiaram. Aí falaram, na semana que vem, quando vocês vierem aqui, eu já gostaria que você me desse um relatório, retorno é favorável. E, gente, foi a partir desse momento que eu falei, cara, eu preciso falar pro meu filho que eu amo ele, eu preciso falar pro meu filho que eu amo ele, eu preciso dizer pro meu filho que eu amo ele, eu preciso... E isso começou a martelar minha mente, mas entre eu saber que eu deveria falar com ele e tomar atitude, olha, gente, eu falo pra você, gigante, né? Sem medo de me expor aqui, parecia que eu estava indo a caminho da morte. Começou a me bater uma sensação assim de desespero, de eu ter que falar, parar e olhar para ele, coisa que, olha que eu não sou um camarada assim, eu não me acho um camarada medroso não, olha, mas começou a me bater um desespero de chamar ele. E aí que eu fui me dar conta de quanto eu estava ferido, quanto o passado me feriu e o quanto eu estava ferido ainda por causa do comportamento do meu pai, foi criado em mim essas crenças limitantes, né, de mim. E no dia que eu chamei o meu filho, eu trouxe ele para a cozinha da casa aqui de trás. Nessa hora eu nem sabia que ia fazer isso. Simone não sabia. Aí quando eu desci, eles estavam conversando aqui, eu falei, opa, vou voltar, não vou atrapalhar o processo. Só para vocês terem uma ideia, para não se estender muito mais o vídeo, eu chamei ele e falei, filho, pai, preciso conversar com você. Gente, eu fiquei assim, ó, uns 10, 20 segundos olhando pra ele assim, parece aquela cena de filme de faroeste cowboy, assim, um olhando pro outro assim, com a mão na árvore, quem saca primeiro. Primeiro foi assim, eu olhando pra ele, olhando pra mim, aí chegou o ponto... Ele devia estar pensando que tinha coisa. Não, ele falou comigo, ele falou, sabe o que? Ele falou assim, pai, fala logo, pai, o senhor tá me deixando nervoso, o senhor tá com alguma doença ruim? Eu falei, não é isso não, rapaz, você tá doido. Ai, coitado. De tão preocupado que ele ficou, nunca viu. Gente, quando eu olhei nos olhos dele e falei que eu amava ele, que ele era precioso para mim, que ele era a coisa mais importante que eu tinha na minha vida, o que aconteceu? O garoto desabou no choro, o garoto me abraçou, pulou no meu pescoço, começou a chorar, eu também comecei a chorar e tudo, e nesse dia nós, assim, tanto eu quanto o meu filho, nós fomos sarados dessa questão. Por quê? Porque a probabilidade do meu filho, se eu não tivesse sido desafiado e não tivesse obedecido, a probabilidade do meu filho no futuro, ele reproduzir o comportamento do avô dele, o comportamento do pai dele, isso aí era quase 100%. Certo. Era quase certo. Então, depois desse dia, gente, o nosso relacionamento virou uma maravilha. Hoje, meu filho, ele está morando fora do país, mas nós sempre conversamos, eu sempre falo que amo ele, toda mensagem eu falo que eu amo, que ele é precioso, que ele é meu filhote e tudo. Então, nós, assim, caiu uma muralha. Graças a Deus, meu Deus. Caiu uma muralha. Então, meu povo, eu quis contar esse relato para vocês. Que talvez, você pode estar enfrentando uma situação dessa aí, de coisas que passou, que já viveu. Que criou dentro de você umas feridas e tal. E assim, o conselho que a gente tem para dar é busque ajuda de pessoas que podem te ajudar a ser restaurado, a ser curado. E te desafia, te ajuda, te impulsione a tomar uma atitude, enfrentar talvez o medo de chegar para alguém falar e abrir seu coração. Por quê? Porque a gente precisa ser curado, a gente precisa ser sarado, porque uma pessoa sarada não fere, não fere outras, pode ser um instrumento também para curar outras pessoas, porque essa é a intenção, é não ferir mais ninguém, Verdade. Porque eu acredito muito que no caso do pai do Nelson, não houve dentro da casa dele, ele não teve ele não tinha um espelho, uma pessoa para ensinar, Com 8 anos de idade. A gente sabe que existe muito isso, às vezes a pessoa não teve um espelho, que os meus pais, no caso do meu pai saiu de casa com 7 anos de idade, mas o meu pai sempre retornava para casa para ver os pais, e o pai era maravilhoso, a mãe maravilhosa, então a minha criação já foi diferente. Mas o pai dele não teve essa questão, Foi criado pelo mundo, como diz o outro. E aí
gerou a pessoa que ele foi, né? Que não era uma pessoa de agredir, mas era uma pessoa travada que não conseguia demonstrar o amor, né? Pessoa muito dura. Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Espero que esse vídeo, esse relato, esse meu testemunho, de alguma maneira, ele possa acrescentar e também trazer cura. E também nós queremos te desafiar, né? Se de repente você não está enquadrado em todos esses pontos, mas de repente em um ou em dois, e você ainda tem tempo aí para você corrigir a roda da sua vida aí e ser sarado, e também sarar todas as pessoas que estão ali na sua casa aí ao seu redor e também ao seu derredor, tá bom, gente? Então, gente, não se esqueça, se inscreva nesse canal, né, filha? Curta, compartilha e também nos sigam nas outras redes sociais. Nós estamos lá no Instagram e também no TikTok também, tá bom? Um abraço, querido. Tchau, gente. Tchau, beijo no coração. Tchau.